Bastidores CNN recebe agora, no nosso estúdio em Brasília, o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. Ministro, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Boa tarde, Gustavo, um grande abraço afetuoso para você, viu? Eu sei que você está em São Paulo por motivos também familiares, continua trabalhando. Um abraço a todos, uma alegria estar aqui junto com vocês no dia que encerra aí o primeiro semestre legislativo, muito positivo. Eu disse no começo do ano para vocês que o governo e o Congresso Nacional, que fizeram uma dupla de muito sucesso e aprovação de projetos importantes para o país no ano passado, fizeram muitos gols, fariam muitos gols de novo nesse primeiro semestre. Eu posso dizer que governo e Congresso Nacional fizeram aquilo que o pessoal fala que é o chute duplo do Tsubasa, Gustavo Uribe, que é dos super campeões, que tinham a força do chute duplo, marcaram muitos gols. Nós estamos terminando o primeiro semestre com a agenda socioeconômica prioritária que nós apresentamos no começo do ano para vocês, para o Congresso Nacional, avançando muito. Só para você ter ideia, nós aprovamos 18 projetos estratégicos que estavam aqui nessa agenda no primeiro semestre. Só para a gente comparar, no ano passado inteiro foram aprovados 17 projetos estratégicos da agenda. Ou seja, no primeiro semestre já aprovamos mais projetos estratégicos do que foi no ano passado inteiro. Projetos importantes para a economia, como por exemplo, a redução de impostos para quem ganha até 2 salários mínimos, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, o projeto importante para movimentar a compra de maquinário, a indústria, como a depreciação, a letra de crédito de desenvolvimento do BNDES, que cria um novo mecanismo de financiamento do investimento do desenvolvimento do nosso país. A política nacional de vacinação nas escolas, teve um grande embate contra a turma da fake news, contra os negacionistas, uma vitória da ciência, uma vitória das crianças. Sistema Nacional de Cultura, projetos importantes aí em relação à microeconomia. Então, um avanço importante nesse primeiro semestre, com muitos gols e um gol duplo, chute duplo do Tsubasa. Eu ia falar, ministro, o gol do Kaká do nosso timão, que ontem pelo menos conseguiu virar e melhorou a nossa situação na tabela do Brasileirão. Uribe, os 2 gols que o Kaká faz, ele faz um gol contra e um a favor. E ele não ficou nada. O chute duplo do Tsubasa não, juntava 2 craques e fazia um gol forte. Foi assim que governo e Congresso Nacional marcaram um golaço aí nesse primeiro semestre. E ele não ficou nada feliz. Queria abrir o senhor falando de redução da carga tributária e de fake news nas redes sociais. Como o senhor tem visto esses ataques de memes ao ministro Fernando Haddad nas redes sociais? Ô, Uribe, isso faz parte da disputa política. Eu já vi meme de tudo quanto é tipo. Eu vi meme que é mentiroso, porque a política do ministro Fernando Haddad, a reforma tributária, reduz impostos para a maioria da população. A isenção de imposto de renda até 2 salários mínimos, uma conquista importante do governo Lula e do ministro Fernando Haddad, que nós conseguimos aprovar esse semestre. E já vi meme também que mostra o Haddad como exterminador de tributo, porque é isso que ele está fazendo, essa política, né? Reduzindo o imposto na cesta básica, agora na reforma tributária, isenção de imposto para quem ganha até 2 salários mínimos, subsídios importantes para o investimento na transição ecológica. O que teve aumento, sim, foi de cobrança para os super ricos, para as grandes empresas que sonegavam imposto no país. Quando a gente aprova no ano passado a mudança do CARF, aquele comitê que faz a avaliação da sonegação de impostos, passamos a cobrar desses que não pagavam impostos. Quando a gente cria aquela nova taxa sobre os super ricos, os fundos exclusivos e fundos offshore, que não pagava imposto no país, isso sim, né? Isso é justiça tributária, isso é reduzir o imposto para a maioria da população e começar a cobrar de quem não pagava imposto nesse país, os super ricos que não pagavam imposto nesse país. Ministro, estou vendo que o senhor veio muito bem munido de comunicação, com um conteúdo muito bem alinhado. Aliás, é pedido do presidente da República. A gente sabe que seus ministros comecem a falar uma língua só. Só que há uma dificuldade quando o presidente da República não fala a língua de seus ministros. Aconteceu isso ontem novamente, quando o Lula, numa entrevista para a Record, falou sobre meta fiscal.
falou o seguinte: você não é obrigado a estabelecer uma meta, em cumpri-la, se você tiver coisas mais importantes para fazer. O ministro da Fazenda foi a público, fez uma reinterpretação da fala do presidente, disse que ela estava descontextualizada. Fato é que não é a primeira vez que essas divergências sobre a meta aparecem. Ministro, como convencer a população de que há segurança e compromisso com as contas públicas, de que a meta fiscal será cumprida diante dessas divergências? Ô, Tainá, é só a população e operador de mercado que quiser ser responsável e não especular, avaliar o histórico do presidente Lula. O presidente Lula, quando foi presidente dos seus 2 primeiros mandatos, sempre cumpriu suas metas fiscais. Desde o começo desse governo, no ano passado, toda vez que tem especulação de embate se o presidente vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal, as decisões do presidente reafirmam essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Vocês vão lembrar no passado. No passado fizeram uma especulação sobre o que seria feito, por exemplo, da gente resolver aquela bomba fiscal federativa deixada pelo governo anterior em relação aos combustíveis. E o presidente foi firme na decisão, reforçando o papel do ministro Fernando Haddad em garantir a reoneração naquele momento de forma responsável para garantir o equilíbrio das contas públicas. No segundo semestre do ano passado, a especulação foi outra, que o governo ia mandar uma mudança da meta fiscal, diziam até que já tinha mandado uma mensagem, estava pronta a mensagem. Nada disso aconteceu, pelo contrário, o presidente Lula reafirmou o compromisso com as metas fiscais. Na semana passada, ele fez uma reunião com a junta orçamentária, eu participei dessa reunião, por conta da importância do Congresso, onde o presidente foi explícito para o conjunto dos seus ministros da junta orçamentária. Façam o que tem que ser feito. Se tiver que bloquear, tem que bloquear, contingenciar, tem que bloquear, contingenciar, tem que contingenciar, para garantir o cumprimento do marco fiscal. O presidente Lula teve todo o trabalho de encaminharmos a nova regra fiscal no ano passado, aprovarmos a nova regra fiscal no Congresso Nacional e vamos cumprir o arcabouço fiscal, até porque ele cria mecanismos exatamente para você poder combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Eu entendo um pouco, às vezes, a preocupação das pessoas, porque a gente vem de um governo anterior que foi irresponsável do ponto de vista fiscal, que fazia um discurso de um lado, fazia um discurso sobre responsabilidade e tudo, mas mudou na época o teto fiscal mais de uma vez, atrasou o pagamento de precatórios. Então, o presidente Lula, mais uma vez, vai provar o compromisso dele com a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Rapidamente, ministro, não dá para alinhar melhor o que o presidente diz e o que o ministro da Fazenda também acaba publicizando? Porque o presidente fala, o ministro da Fazenda precisa corrigir. Não fica ruim para o governo? Não mostra um desalinhamento em relação a isso que eu estava até lhe elogiando, a busca por uma publicidade positiva do que está sendo feito? Tainá, o alinhamento tem que ter o alinhamento na política. E existe uma política econômica única do governo, liderada pelo presidente Lula, construída e gerenciada pelo ministro Fernando Haddad, que tem dado um show, inclusive, na capacidade, inclusive, de interlocução com o empresariado, com os atores econômicos, com o Congresso Nacional, e temos avançado. O dado concreto, Tainá, é que com Lula e Haddad a economia brasileira melhorou. O Brasil está melhor na sua economia com Lula e Haddad. O Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos externos do ano passado. O Brasil voltou a ter crescimento econômico. O Brasil voltou a ter 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Desde 2014 não aconteciam, que é crescer, reduzir desemprego e inflação controlada. A cada estimativa pessimista é destruída pelo dado real da economia. Nessa semana saiu mais uma vez, mostrando que a inflação está controlada. O IPCA foi menor do que muitos diziam que ia ser. O FMI acabou de fazer uma revisão na meta de crescimento do Brasil, acreditando que o Brasil vai crescer mais de 2% do que eles tinham projetado antes. Pode assinar, o Brasil vai conseguir garantir durante esse governo Lula e com o ministro Haddad na economia, uma média de crescimento maior de 2% ao longo desses 4 anos de governo, o que reinicia um novo ciclo de crescimento econômico no Brasil. E eu quero aqui agradecer o Congresso Nacional, agradecer o presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, todos os líderes da base e da oposição, porque a agenda que nós aprovamos nesse primeiro semestre, como eu falei aqui, foi o gol do chute duplo do Tsubasa, ou seja, garantiu a aprovação da agenda econômica, da agenda social, garantiu a sustentabilidade das contas públicas. Tinha uma preocupação no começo do ano
Vocês perguntavam, falavam, preocupavam, vai ter desorganização do orçamento, vai derrubar um monte de veto. Não, pelo contrário, conseguimos garantir, né, o arranjo no orçamento, a segurança no orçamento, cumprindo, inclusive, as metas de execução de recursos, ou seja, a economia brasileira melhorou com Lula e Haddad e retomamos um ciclo de crescimento do qual o Brasil não pode perder essa oportunidade. Ministro, vamos continuar falando sobre economia. Tem a expectativa do anúncio de contingenciamento para o orçamento deste ano. Já tem um número esse contingenciamento? Vai afetar saúde e educação? Ou o presidente pediu para tentar cortar em outros locais e não afetar esse orçamento das áreas sociais? Gustavo, o pedido do presidente foi explícito. Determinou aos seus ministros da junta orçamentária, que junta ali Fazenda, Planejamento, Casa Civil, Ministério da Gestão e Inovação. Eu acompanho a reunião pela relação com o Congresso, não faço parte da junta, o pedido foi explícito. Façam o que for necessário para garantirmos o cumprimento do arcabouço fiscal. Para isso é um compromisso inegociável por parte do presidente Lula. E mais uma vez ele vai mostrar o papel que ele já teve nos seus 2 governos de responsabilidade, de combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Os 2 governos do presidente Lula foi o único período na história desse país, quem fala isso é a Fundação Getúlio Vargas, onde 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, redução da desigualdade e consolidação das contas públicas. Nós começamos um novo ciclo similar com esse novo governo de crescimento econômico, está reduzindo a desigualdade no país, está reduzindo a pobreza no país. O Brasil melhorou suas taxas de vacinação, vai melhorar as taxas na área da educação e da inclusão na cultura, e vamos fazer isso consolidando a saúde das contas públicas. Ministro, só para tirar uma dúvida, o senhor então não descarta a possibilidade de bloqueio em relação à saúde e educação. Para cumprir o arcabouço fiscal, pode acontecer. O que eu disse, Gustavo, que o presidente Lula falou que tem que ser feito o que for necessário para que você cumpra o marco fiscal. Bloqueio e contingenciamento é necessário para isso. É lógico que você tem áreas onde você pode direcionar esses bloqueios e contingenciamento. O presidente Lula já falou mais de uma vez, por exemplo, quando vem propor a agenda que era do governo anterior, né, do ministro da Fazenda anterior, que queria desvincular recursos da saúde e educação. Ele já disse, não vou mexer em vinculação de recursos da saúde e educação. Tenho um compromisso em ter recursos crescentes para a saúde e para a educação. Isso guia sempre o espírito do presidente Lula. Os números desse bloqueio e contingenciamento estão sendo avaliados aí pela Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, Ministério de Gestão e Inovação. Tem até o dia 22, quando você tem esse relatório que avalia crescimento de receita, como está a situação das despesas, né? Mas a determinação do presidente Lula é clara em relação a isso. Larissa Rodrigues. Tudo bem, ministro? Boa tarde para o senhor. Ministro, a gente está falando de economia, eu queria aproveitar um pouquinho. O senhor disse dessa relação, que está tudo andando no Congresso Nacional, mas a gente está tendo agora, para começar, a Câmara praticamente já começou, um recesso branco, né? Não se aprovou a lei de diretrizes orçamentárias no prazo previsto pela legislação. Conversando com os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, o que me disseram é que não se aprovou porque está esperando, de fato, algumas movimentações vindas do Palácio do Planalto, seja desse corte, do contingente que deve vir no 22 de julho. Como tentar acelerar isso para aprovar e o que se pode esperar do orçamento do ano que vem? Lembrando que os parlamentares querem um aumentinho ali de 10 bilhões nas emendas, mais ou menos o que foi previsto para esse ano. Ô Larissa, primeiro, né, a regra não estabelece uma data específica de aprovação da LDO. O que estabelece é que só entra em recesso permanente o Congresso Nacional com a aprovação da LDO. Ano passado, por exemplo, a LDO foi aprovada no final do ano, em dezembro. Na mesma semana foi aprovada a LDO, que estabelece as diretrizes de como tem que ser o orçamento, e 2 dias depois foi aprovado o orçamento. Nós dialogamos com a Comissão Mista do Orçamento, eu, a ministra Simone Tebet, de que exatamente por conta disso, Larissa, para a gente poder definir, o primeiro ano de funcionamento do novo arcabouço fiscal. Então, você tem mudanças, inclusive, da dinâmica de avaliação do crescimento de receita, de despesa, né, de como que você garante o cumprimento do arcabouço fiscal. Então, para definir isso, era melhor que a gente pudesse encaminhar a lei, a proposta de lei orçamentária, que até essa sim tem data estabelecida pelas regras, tem que mandar até o final de agosto, baseado na proposta de LDO que nós já encaminhamos. Então, a previsão do governo é encaminhar até o final de agosto
a proposta de lei orçamentária, e aí você tramita a LDO e a lei orçamentária concomitantemente, como a gente fez no ano passado, sem problema, já foi feito outros anos também. E a proposta de lei orçamentária, primeiro, ela já vem com uma coisa importante, com a decisão do presidente na reunião na última semana, que é aquele anúncio de medidas do chamado pente fino, que a expectativa é que possam reduzir em 25 bilhões crescimento de despesas de algumas ações que estavam tendo um crescimento que a gente identificou e que identificamos que pode ser ter fraudes em relação a isso, ou que você tem que analisar melhor esse crescimento. Então, tem uma estimativa dessas medidas de impacto de 25 bi nas despesas. Então, isso já vem contemplado na própria lei orçamentária. E segundo os compromissos do governo, né, de fazer o PAC andar, das ações do PAC, dos investimentos que estão sendo feitos no Programa de Aceleração de Crescimento, os investimentos na área da educação, né? O governo do presidente Lula já retomou o crescimento dos investimentos na educação, mostrando o compromisso que tem com o tema da educação, os investimentos em ciência e tecnologia, os investimentos públicos do PAC foram retomados, o Minha Casa Minha Vida, ou seja, este é um governo que investe, faz com que aquilo que está no orçamento vire obra, vire investimento, vire benefício às pessoas que vivem, além de ajudar a circular a economia. Pedro Venceslau. Ministro, eu sei que o senhor gosta de futebol, então vou fazer uma metáfora aqui. Se tem uma coisa que une mais o Brasil do que a Copa do Mundo é a PEC da anistia. Só 2 partidos votaram contra a PEC da anistia. De um lado o PSOL, do outro o Partido Novo. Queria saber como é que o senhor explica esse fenômeno que uniu o Brasil na Câmara dos Deputados. Inclusive o PT, né, apoiou essa medida. Esse é um debate entre os partidos, né, Pedro? Não é só a PEC da anistia que uniu os vários partidos. Você tem outras votações que nós tivemos uma votação muito ampla de parlamentares, inclusive do PL, que é o partido do ex-presidente, de membros do Novo. O arcabouço fiscal nós conseguimos aprovar por uma lei complementar com a ampla votação, inclusive de parlamentares que são do PL, a emenda constitucional da reforma tributária também. Teve um acordo entre os partidos de como administrar essa situação, aprovou na Câmara, não foi votado ainda no Senado, a expectativa no Senado é que possa ser discutido aí, tanto na CCJ, na retomada aí no mês de agosto. Esse é um debate entre os partidos, acho que tem uma compreensão do conjunto dos partidos de que você está executando novas regras de como utiliza esse recurso, então você tem aprimoramentos a serem feitos através dessa PEC. Ministro, nós vimos, o senhor agradeceu o presidente da Câmara, Arthur Lira. Quero saber sobre essa relação. O senhor desculpou o presidente da Câmara por tê-lo chamado de desafeto pessoal e incompetente? E mais, quando o Lira corta o diálogo com o principal articulador político do governo, isso não acaba comprometendo a relação do Executivo com a Câmara? Como é que o senhor tem lidado? Primeiro que isso aí, para mim, é episódio da temporada passada, viu, Tânia? Eu disse outro dia, ó, isso Vocês aí voltaram a se falar, ministro? Já passou, não, nem comento sobre isso. Para mim, é um tema superado. O que importa é que o governo manteve o diálogo. Tanto manteve o diálogo que nós aprovamos tudo aquilo que a gente tinha planejado para aprovar. Como eu disse, é um primeiro semestre onde a gente aprovou 18 projetos estratégicos. É mais do que foi o primeiro ano do ano passado inteiro. Então, a gente tem formas de manter esse diálogo, a presença, quero agradecer muito os nossos líderes, tanto da Câmara, do Senado, o líder do Congresso, os líderes da base e da oposição, com quem a gente mantém o diálogo de forma permanente, os meus colegas ministros, os mais variados, que entram em campo o tempo todo sob a liderança do presidente Lula. Para mim, isso é um tema superado, eu nem comento mais sobre ele, porque para mim o que importa é a aprovação dos projetos do governo. Esse é um governo que, mais uma vez, nesse primeiro semestre, nessa parceria com o Congresso Nacional, nessa dupla que fez sucesso no ano passado, fez esse chute duplo aí do Tsubasa, como eu falei, isso aprovou questões muito importantes, e questões que muita gente duvidava que seria aprovado. Eu ouvi falar, não, vocês não vão aprovar a regulamentação da reforma tributária. Foi aprovado, isso é uma conquista histórica dessa parceria, da negociação. Aprovamos projetos importantes aí que apontam para a transição energética no país, o hidrogênio verde que vem para a sanção do presidente. Isso vai significar atração de investimento internacional, consolidar o Brasil como um dos protagonistas da produção de energia de matrizes renováveis. O projeto da Letra de Crédito e Desenvolvimento do BNDES, que cria um instrumento de captar no mercado financeiro privado investimento para logística, desenvolvimento do nosso país. O Fundo Social do BNDES também vai criar um instrumento para PPPs
na área social, assistência social, educação, saúde, instrumento muito importante para todos nós. Então a gente está olhando para frente, porque tem muitos desafios para manter esse ciclo de crescimento, redução da desigualdade e consolidação da saúde das contas públicas no nosso país. Vamos olhar para frente, mas continuar com o tema Arthur Lira. Ministro, gostaria de perguntar a respeito da sucessão na Câmara dos Deputados. O presidente Lula irá participar desse processo, vai apoiar algum nome e Elmar Nascimento é o favorito de Arthur Lira. O Lula pode apoiar Elmar Nascimento? Ô Gustavo, primeiro o presidente Lula e todos nós que participamos dos outros governos também, a gente já tem muita experiência sobre esses processos de renovação de presidência da Câmara, presidência do Senado, para saber que você não precisa ter um presidente seu ou sua. O que você precisa ter é respeito institucional na relação com o presidente da Câmara. O presidente sempre fala isso. Fundamental com a presidência da Câmara ou presidente do Senado não é ter um meu ou minha, nem é essa a relação, mas tem que ter respeito institucional nessa relação. Então o presidente Lula respeita o processo que a Câmara vai conduzir. É natural que o presidente da Câmara e o presidente do Senado liderem esse processo, isso é absolutamente natural que isso aconteça. Eu até fiz um comentário, eu acho que não é bom a antecipação como aconteceu. O governo o tempo todo não entrou nessa antecipação. Reforçamos essa orientação porque a gente tinha que estar concentrado na votação, na agenda de votações. O senhor achou que o Lira antecipou esse processo? Oi? O senhor acha que o Lira antecipou esse processo? Acho que não. Acho que, inclusive, quem está como presidente da casa é o que menos interessa a antecipação, porque se você antecipa esse debate, começa a definir, as pessoas começam a olhar para quem são os candidatos, ao invés de ver o presidente atual. Acho que não teve da parte do presidente da Câmara, presidente do Senado, qualquer tipo de antecipação em relação a isso. Pelo contrário, porque isso encerra o mandato mais rápido, inclusive. Eu acho que vai ter a discussão na Câmara, vai ter a discussão no Senado. O governo é experiente o suficiente para não entrar nessa disputa. E o fundamental é que a gente tem uma agenda de votações. Vocês sabem, há mais ou menos um mês atrás, eu fiz um diálogo com os líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, que defendia que o Congresso Nacional priorizasse, assim como o governo prioriza, a agenda econômica e social fundamental para o Brasil consolidar esse novo ciclo de crescimento que nós já estamos consolidando. Então, tirar da pauta agendas que geram beligerância. Teve até o episódio da deputada Luísa Erundina, de ter passado mal por conta dessa agenda. Vamos se concentrar naquilo que é fundamental. Nós vamos, em agosto, por exemplo, querer discutir com a Câmara que a gente acelere a votação do Acredita, que é uma iniciativa do governo que já está beneficiando micro e pequeno empresário. Mas a discussão já está acontecendo, né, ministro? Não tem como fingir que não está. A sucessão, como o senhor mesmo falou, já foi antecipada. Não cabe ao governo olhar com maior atenção, porque uma postura de neutralidade não pode colocar o governo refém de um próximo presidente muito distanciado das ideias de vocês? Tainá, olhar e ouvir, nós vamos continuar olhando e ouvindo com muita atenção. Não tenho dúvida que a gente está olhando e vendo tudo o que está acontecendo. Agora, a gente não vai se meter nessa antecipação. E o governo respeita... Mas vão se posicionar em algum momento? O governo respeita o processo, tanto da Câmara quanto do Senado, que é liderado naturalmente, seja pelo presidente da Câmara, seja pelo presidente do Senado. E o governo vai querer debater sempre, primeiro, respeito na relação institucional, como sempre diz o presidente Lula. E segundo, a agenda de votação, de concentrar nos temas fundamentais no país, que é consolidar a nossa democracia, todo o esforço para salvar a democracia que o Congresso Nacional fez no ano passado, com a CPMI que identificou uma verdadeira organização criminosa no governo anterior, dentro do Palácio do Planalto, que fez atentados contra a democracia. A agenda econômica que mantém o crescimento econômico no país, sustenta essa média de crescimento acima de 2% que nós vamos ter ao longo de todos esses anos do governo do presidente Lula, a agenda de políticas sociais que reduzem a desigualdade e o reposicionamento do Brasil no mundo. O Brasil está reposicionado internacionalmente, atraindo investimentos externos, abrindo mercados, mais de 120 mercados novos abertos para produtos brasileiros. Então, nós sempre vamos defender a concentração nessa agenda, na agenda e no respeito institucional entre o Executivo e o Congresso Nacional.
Mais uma vez, ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, articulador político do governo, aqui no Bastidores CNN. A gente agradece demais a sua presença e essa conversa. Um bom trabalho, ministro. Eu que agradeço, Tainá, Gustavo, Pedro, Larissa. Sempre uma honra estar aqui junto com vocês, fazendo hoje esse balanço aí dos primeiros 6 meses. Já me comprometo aí no final do ano a gente vai fazer o balanço também do segundo turno desse campeonato, que nós continuamos ganhando, tá certo? É raro ter time que ganha sem perder uma. A gente até pode ter tido algumas derrotas, mas não perdemos o mata-mata. Vamos terminar cada vez melhor o ano para o Brasil. Pode ter até gol contra do Kaká, mas depois ele vira, isso que importa. Obrigado, ministro, pela entrevista.